hoje, e que faz o levantamento de quem aplicou e quem não aplicou, né? E mostra as enormes interrupções de quem tentou aplicar, né? Desse ponto de vista aqui. Eu mesmo vivi a experiência, quando o Cristóvão Buarque foi governador aqui, Cristóvão era reitor, e saiu, se candidatou, e fui trabalhar com ele lá, nessa área lá. Nós, eu me lembro claramente disso, tentamos, junto ao secretário da Fazenda na época, eu não vou falar o nome dele aqui, não quero falar mal, quero ser ético, né? O secretário da vamos aplicar, era um carioca que tinha vindo para Brasília, vamos aplicar IPTU progressivo, vamos aplicar parcelamento compulsório, isso antes do Estatuto ter sido, isso foi em 97, mais ou menos, e eu me lembro claramente do quanto ele resistiu e não aceitou de forma nenhuma a publicação. Infelizmente, o governador embarcou também nessa rejeição, né, considerando que seriam medidas antipáticas, né, para o governo, enfim, iriam nos levar à derrota eleitoral na sucessão, etc., etc. e tal. Nós não aplicamos, o que não impediu a nossa derrota naquela reeleição, né, voltou. Para quem é mais antigo aqui se lembra, voltou Roriz, que tinha sido 2 vezes anteriormente a nós, governador do Distrito Federal, né? E a minha conclusão é de que o bônus para a necessária justiça social na cidade e o seu reconhecimento público pela maioria da população excluída, que é só 95% no Distrito Federal, assim a gente entende, né? É bem maior do que o bônus, do que os eventuais ônus e riscos em vista de uma política pública redistributiva, e a gente está tratando aqui de política pública redistributiva, né? Então, estou tocando e lembrando esses instrumentos por conta disso. E eu penso que nós precisamos urgentemente avançar, inclusive nesses esforços aqui, né? Como disse a Fernandinha, né? E eu lembro sempre de uma frase muito bonita, escrita por Guimarães Rosa, na veia poética dele, de que sapo pula não por boniteza, mas por precisão. Precisão porque precisa pular para sobreviver, né? E eu penso que nós estamos na precisão de pular, de dar uns pulinhos grandes na política urbana. Os instrumentos mais aplicados, né, foram as outorgas, principalmente a outorga onerosa, né, de direito de construir, algumas operações, ambos objetos de farta literatura de pesquisas acadêmicas, com análises críticas, sobretudo dos resultados que não constituíram políticas que a gente possa chamar de políticas redistributivas e serem, inclusive, boa parte das experiências contraditórias com os princípios de justiça social na cidade, o velho princípio, o velho título do livro do famoso do Harvey, né, sendo apropriados pelo mercado imobiliário, etc. e tal. As EIs foram, talvez, desse repertório de instrumentos, os mais gravados e não necessariamente aplicados, né, pela maioria das cidades. Até teve um livro que a gente trabalhou junto com o Orlando Júnior, em que mostra isso, né? Foi gravado praticamente em todos os 1000 e tantos projetos de lei que apareceram nesse período, né? Muito mais ZEIs de áreas ocupadas para fins de regularização do que ZEIs vazias para fim de promoção de políticas habitacionais, etc. e tal, né? Mesmo assim, eu penso que foram e continuam sendo muito importantes do ponto de vista de viabilizar políticas redistributivas. Agora mesmo, a Fernanda comentou, nós estamos numa disputa ferrenha aqui do PDOT, o Plano Diretor do Distrito Federal, e nós conseguimos, eu falo nós, é o campo democrático, popular e tal, conseguimos aí meio que praticamente dobrar a quantidade de ZEIs demarcadas, inclusive com o fenômeno de que, pela primeira vez, são mais ZEIs vazias para a promoção de política habitacional do que ZEIs ocupadas para fins de regularização, embora a regularização seja o prato cheio, né, da disputa do plano diretor atualmente aqui no Distrito Federal. Infelizmente, nós estamos perdendo a briga, estamos perdendo a batalha e vamos perder a briga, mas vamos continuar lutando ferozmente, como sempre fizemos aqui, né?
Então, tudo isso segue como instrumentos importantes dos programas de luta dos movimentos populares de moradia, né? Essa demarcação. A gente tem experiências históricas muito importantes que continuam sendo atuais, como o Presês, lá de Recife, por exemplo, nesse sentido, né? Outros, como, por exemplo, direito de preferência, praticamente foram desconhecidos, e essa reiterada avaliação da baixa capacidade institucional e tal dos municípios foi bastante trabalhada, então, na pesquisa que foi feita, a que eu me referi anteriormente, sobre os planos que foram ocupados. A avaliação das revisões que vêm sendo feitas nos anos recentes, inclusive no período pré e Bolsonaro, né, mostram inúmeros recuos, inúmeros retrocessos no sentido, obviamente, da mercantilização neoliberal das cidades, com redução das EIs e áreas destinadas à habitação popular, ou, no mínimo, menos, nem sendo tão ambicioso como pensar em áreas para a provisão de habitação popular, mas, pelo menos, áreas que haja um mínimo de mix social, né, do ponto de vista das possibilidades de misturas de classes, segmentos sociais nesse processo, né? Então, e a pandemia, ao invés de reduzir, ao invés de produzir mais solidariedade social, parece ter produzido efeitos perversos de muita elitização e processos de gentrificação, enobrecimento, vou chamar assim, e guetificação anti-urbano, produzindo mais e mais condomínios fechados, sobretudo em áreas rurais, mas sobretudo em áreas mais isoladas do tecido urbano, tanto áreas centrais e mesmo periféricas. Aqui na periferia metropolitana de Brasília, a febre do condomínio fechado avançou e penetrou profundamente nas classes populares, né? É impressionante como todo e qualquer pedaço de terra, de chão, não necessariamente lote regular, vira um condomíniozinho de pequenos lotes, com casinhas geminadas, fechado, com porteira, com cancela, né? Enfim, nesse processo que é bastante, a meu ver, já conhecido. E a contraparte desse processo, do ponto de vista da mobilidade urbana, é uma mobilidade, evidentemente, cada vez mais truncada, cada vez mais motorizada, em cima do transporte individual, e os dados são muito evidentes, né? Pelo menos do último decênio, de perdas sucessivas e crescentes do uso do transporte público, de forma generalizada, né? Esses dados são dramáticos, inclusive aqui para nós, nos últimos anos, inclusive porque, por força das conquistas populares, nós temos cerca de 75% do preço da tarifa, aqui é 3,80, para quem anda de ônibus aqui sabe, é 3,80 internamente, e já vai para 5, 7, 10 reais à medida em que vai se afastando das áreas mais centrais, né? Bom, eu penso que isso que eu estou chamando, a atualização crítica dos marcos referenciais do movimento pela reforma urbana não significa considerá-los ultrapassados, mas tem a perspectiva de avançar na implementação dos princípios, sobretudo, norteadores, né, da construção que foi do Estatuto, de políticas redistributivas e tal, porque naquela perspectiva que, eu me lembro que nesse ano teve um encontro da AMPU e teve uma mesa em que nós comemoramos, discutindo os 50 anos dos livros que eu reputo dos mais importantes para nós, que é a produção do espaço, um livro do Lefebvre, que é de 1974, se não me engano, que completou 50 anos, e aonde, nossa senhora, não vai dar tempo para nada do que eu pensei aqui, né? Bom, e acho que a gente não pode cair na tentação de visões ingênuas, reducionistas, simplistas, e nem tampouco cair na mistificação, aquilo que eu chamo de fetichização desse processo, né? O fetiche da mercadoria é um conceito marxista muito conhecido, né? Eu prefiro traduzir para o feitiço, que não é da vila, o feitiço da mercadoria, não é? A ideia de que se atribui à mercadoria valores, poderes que ela não tem e que o mercado, e sobretudo a indústria e o marketing automobilístico opera muito bem, não é? Mas se trata, então, desse desafio de atualizá-los.
E a gente vive, eu até trouxe aqui uma avaliação de 15 anos do Estatuto, a nova velha agenda, onde tem um pedaço que eu achei muito interessante, escrito pelo Edésio, que ele dizia assim: é verdade que o Brasil e os brasileiros ainda não fizeram por merecer o Estatuto da Cidade. Uma avaliação que ele fez dos 15 anos. Né? Bom, a gente vive nesse mundo do capitalismo financiarizado na fase atual, um período denso, dramático até nas suas contradições, seja pelos extremos climáticos, seja pelo que eu chamo as extremas desumanidades cometidas na faixa de Gaza, em Ucrânia, nas periferias urbanas e metropolitanas. E eu quero não ficar refém da conjuntura, e acho que esses aspectos não podem ser subestimados como elementos conjunturais, passageiros. Acho que não, são estruturais, de forte permanência, né? E estão aí nessa nova urbanização brasileira, como nós temos chamado no Observatório das Metrópoles, né? Nesse processo de plataformização ou uberização extensiva a todos os setores da economia urbana, os Airbnb, iFood, trabalhadores por aplicativos de comida, plataformas como o Mercado Livre, etc. e tal, onde as antigas, aquelas lembranças das paisagens rurais, com os silos de armazenagens de grãos, commodities e tal, e hoje a gente tem crescentemente nas cidades cenários e paisagens urbanas quase distópicas, com enormes galpões de armazenagem de produtos para distribuição aos consumidores urbanos e rurais, nas estendidas periferias urbanas e espraiadas, mais e mais pistas alargadas, galpões de armazenagem desses produtos para distribuição, pistas cada vez alargadas com carros vorazes, né, no mais tradicional modelo do subúrbio norte-americano individualista, um processo de urbanização que amplifica enormemente a precarização do mundo do trabalho, junto à desindustrialização acelerada que nós vivemos, a reprimarização da economia, o rentismo, o neoextrativismo como características visíveis na fronteira do agronegócio de exportação, sobretudo terras raras, neoextrativismos visíveis, né, em torno desses materiais da indústria, não só da indústria de carro elétrico, mas também da indústria do genocídio, da indústria armamentista, da indústria bélica, junto a empreendedores e mercados imobiliários internacionais, como é a proposta para a faixa de Gaza. É a proposta de tornar um gigantesco negócio imobiliário em que junta todo, né, anarquiza e sintetiza fortemente esse processo em cima de mais de 60 mil corpos. Né? Então, acho que é profundo, é necessário a gente analisar e atualizar essa dinâmica, esse princípio, e eu acho muito interessante retomar a teoria da dependência, aquela que foi formulada, a teoria marxista da dependência, que foi formulada por Teotônio dos Santos, Rui Mauro Maurino. Os mais antigos devem lembrar aqui, isso é dos anos 70 aproximadamente, né? E acho que deve ser reconhecida, sem negacionismo da nossa parte, colocando alguns desconfortos no nosso modo de pensar e agir, e repensar as nossas estratégias, atores, e até desenhar, literalmente desenhar, né, políticas urbanas metropolitanas mais, vou usar aqui o termo que é usado na França, mas insubmissas, né, e insurgentes de bases democráticas para a construção de cidades possíveis na contratendência dessa urbanização, desse capitalismo dependente, né, e financiarizado, cada vez mais, como eu digo, rentista, neoextrativista. E vou terminar aqui, que acabou o meu tempo, um último lembrete, né, de que, no sentido de que os retrocessos colossais que nós tivemos no governo anterior não conseguiram jogar no lixo os avanços e conquistas no sentido de cidades mais justas, includentes, sustentáveis, né? E que o período presente renova a emergência da função socioambiental da cidade e da propriedade para avançar em políticas públicas da sua implementação nos territórios, em todos os territórios das nossas cidades e regiões, para não permitir recuos, porque 2026 já começou. 2026 está na porta, já começou a disputa política fundamental. Então, vamos à luta, e eu quero terminar convidando vocês
para o encontro nacional da Ampur, que será em 2027, aqui na Universidade de Brasília, e onde a gente vai renovar a nossa energia e o nosso ânimo de luta. Ânimo no sentido de alma, da nossa alma de luta. Muito obrigado. Queria agradecer a Bene, inclusive pela precisão na fala, tanto em relação aos conteúdos como ao tempo, ao cumprimento do tempo. Eu vou passar agora a palavra para a Maria Inês, que é consultora da Caixa, para dar sua contribuição aqui à mesa. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu agradeço o convite para comprar esse painel tão importante. E gostaria de cumprimentar os professores, integrantes da mesa, os demais colegas da Caixa que estão aqui presentes, e todos vocês que se dedicam a refletir sobre o futuro das nossas cidades. Hoje, a gente está aqui para celebrar um marco, mas, sobretudo, para fazer um balanço crítico. Completamos 25 anos do Estatuto da Cidade, uma lei que ousou sonhar alto, uma lei que não se contentou em simplesmente regrar o solo urbano, mas que se propôs a transformá-lo em instrumento de justiça social. O Estatuto da Cidade, ele não foi apenas uma lei, ele foi e continua sendo uma resposta jurídica a séculos de uma urbanização excludente, segregadora e profundamente desigual. Mais do que um marco legal, o Estatuto é a concretização de artigos da nossa Constituição. É a afirmação de que a propriedade urbana deve cumprir uma função social. E ele chegou trazendo consigo princípios verdadeiramente transformadores. A gestão democrática, que afirma a cidade não se planeja sem o povo. O direito à cidade, que rompe com a lógica da cidade como mercadoria e a reconhece como um bem coletivo. E, no centro da nossa discussão de hoje, um conjunto de instrumentos para promover a justiça redistributiva. Instrumentos como IPTU progressivo, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios e as operações urbanas consorciadas foram desenhados com um objetivo claro, além de outros instrumentos também, de reequilibrar a balança. Eles nasceram da compreensão de que a valorização da terra é um fenômeno coletivo, gerado por investimentos públicos e pelo trabalho de toda a sociedade. Portanto, essa valorização ela não pode ser apropriada de forma privada e exclusiva. Ela precisa ser redistribuída. Passados 25 anos, qual é o nosso balanço? É um balanço ambíguo, cheio de claros e escuros. O Estatuto, por certo, deu voz legal aos movimentos por moradia. Porém, somos obrigados a constatar um abismo enorme entre a teoria da lei e a prática da gestão municipal. Onde estão os IPTU progressivos efetivamente implementados para combater a ociosidade especulativa do solo? Onde estão os parcelamentos, edificações, a utilização compulsória, desapropriando terrenos que são subutilizados? E as operações consorciadas? Deram certo? Muitos de nossos instrumentos mais poderosos, eles emperraram. E por quê? Eles emperraram na fragilidade técnica dos municípios, mas, sobretudo, emperraram na vontade e na coragem política. Eles enfrentam o que a gente fala, né, de ônus político. A implementação da justiça redistributiva gera um ônus político imediato para o gestor. A fúria dos setores poderosos que se beneficiam da desigualdade, enquanto seus benefícios sociais são difusos e escolhidos no longo prazo. É mais fácil não mexer nessa panela de interesses. Mas é justamente aí que está nosso maior desafio e a nossa maior oportunidade. A gente tem que romper com a distância entre a lei e o que precisa ser feito na prática. Fazer valer o Estatuto da Cidade e transformar o direito à cidade em realidade para todos. Feitas essas breves considerações acerca do tema tão importante desse painel, eu, como representante da Caixa, não posso deixar de frisar acerca das políticas habitacionais e de infraestrutura e o papel da Caixa no contexto do Estatuto das Cidades.
Começando, vou falar do programa Minha Casa Minha Vida, né, que representa uma das mais expressivas políticas públicas de redistribuição de renda da história brasileira. Por meio de subsídios diretos e robustos, o programa permitiu que milhões de brasileiros e brasileiras deixassem para trás condições precárias de moradia, como favelas, palafitas, cortiços, e conquistassem a escritura de uma casa de alvenaria. O sonho da casa própria, inimaginável para a população de extrema pobreza, ela foi alcançada para vários brasileiros, isso é fato. Contudo, é preciso reconhecer as críticas legítimas que surgiram ao longo do tempo. Para viabilizar os custos, muitos empreendimentos foram construídos em áreas periféricas, distantes dos centros urbanos. Isso é verdade. Assim, embora tenha recebido moradias, muitas famílias passaram a enfrentar longas jornadas diárias, perdendo tempo precioso em deslocamentos e, em certa medida, o acesso à plena cidade. Mas, ainda assim, é importante destacar que, mesmo diante das limitações orçamentárias e dos desafios fundiários, o programa sempre exigiu e garantiu infraestrutura básica de qualidade nos empreendimentos, assegurando condições mínimas de habitabilidade. E o sonho da casa própria. E, como todos sabem, né, após um período de estagnação, o programa foi, né, suprimido junto com vários subsídios governamentais, né? E, assim, agora com o governo, né, do presidente Lula, ele foi relançado, o programa Minha Casa Minha Vida, pela Lei 14.620, com um novo olhar, mais abrangente, mais inclusivo e mais conectado aos princípios de desenvolvimento urbano sustentável. A nova legislação ela ampliou o escopo do programa, incorporando, por exemplo, a requalificação de imóveis urbanos, o que permite a recuperação de prédios abandonados para fins habitacionais, promovendo a ocupação de áreas centrais e reduzindo a pressão por expansão urbana desordenada. Além disso, eu vou destacar aqui, foi recentemente aprovado, na nossa governança interna, né, o produto de melhorias habitacionais. Ele oferece um crédito direto ao mutuário para intervenções que melhorem a salubridade, segurança, acessibilidade e conforto das moradias existentes. Esses recursos eles são transferidos diretamente para os beneficiários, que poderão utilizá-los na compra de materiais, contratação de mão de obra e a elaboração de projetos técnicos. Paralelamente, eu também não podia deixar de destacar um novo PAC, por meio do eixo designado Cidades Sustentáveis e Resilientes. Esse eixo ele reforça esse compromisso com a transformação urbana. Seus subeixos abrangem desde esgotamento sanitário, a gestão de resíduos sólidos, até a mobilidade urbana. Hoje, a gente financia, através desses subeixos, os ônibus elétricos, VLTs, BRTs, a urbanização de favelas, a prevenção de desastre, a regularização fundiária, contenção de encostas. Tudo isso com o objetivo de tornar as cidades brasileiras mais inclusivas, seguras e preparadas para os desafios das mudanças climáticas. Nesse contexto, a Caixa Econômica Federal ela desempenha um papel central e estratégico, tanto no programa Minha Casa Minha Vida, como no novo PAC, como agente operador e financeiro dos recursos do FGTS e mandatária da União para os recursos do Orçamento Geral da União. A Caixa é responsável por financiar e, consequentemente, viabilizar a execução dos projetos junto aos municípios, garantindo que os investimentos cheguem a quem mais precisa. E nesse cenário, vale destacar que a Caixa também é fundamental no enfrentamento de tragédias, como aquela que assolou o estado do Rio Grande do Sul do ano passado. A Caixa, além de conceder em tempo recorde um benefício direto, né, financeiro, um auxílio direto às famílias atingidas, ela viabilizou em tempo recorde também a disponibilização de recursos para o Estado, para a reconstrução das cidades atingidas pelas cheias. Assim, mais do que um agente financeiro, a Caixa é uma parceira do desenvolvimento social e urbano do país. Sua capilaridade, expertise técnica e compromisso com a inclusão fazem dela um pilar essencial
na construção de uma política habitacional e infraestrutura que não apenas entrega casas, mas também promove o direito à cidade, à dignidade e à cidadania. Então, o que nos ensinam esses 25 anos do nosso estatuto? Eles nos ensinam que a justiça redistributiva não é um presente do mercado, é uma conquista de um Estado corajoso e de uma sociedade vigilante. O ônus de que tanto falamos não é um peso, ele tem que ser encarado como um investimento, né? É um investimento, é um enfrentar. Então, é um investimento em capacidade técnica municipal, precisamos de prefeituras fortes, com cadastros robustos e quadros técnicos capacitados para operar o instrumento do Estatuto. Vontade e coragem política. Precisamos de governantes que não tenham medo de enfrentar a especulação fundiária. Interesses proprietários, eles têm que ser enfrentados e que priorizem interesses públicos, né, sobre o privilégio privado. E um controle social efetivo, que precisamos de conselhos da cidade saiam do papel e tenham poder real de deliberação e também de fiscalização. Os benefícios que colhemos são a cidade que sonhamos, uma cidade menos segregada, com mobilidade digna, com espaços públicos de qualidade para todos. O Estatuto da Cidade completou 25 anos. Ele não é uma lei velha, ele ainda não foi totalmente experimentado. A promessa de uma cidade justa ainda está viva. O Estatuto da Cidade ele acertou na concepção, mas ainda está falho na sua aplicação. Ontem, até o colega promotor ele colocou aqui uma questão que o Estatuto da Cidade ainda está nas diretrizes e mencionou a respeito de um juiz que tinha dúvidas na sua aplicação. Então, está na hora dos aplicadores de direito também entender positivamente esse Estatuto da Cidade, né? Inclusive os próprios juízes, e buscar na justiça também, né, o nosso direito que está consubstanciado no Estatuto da Cidade. Enfim, a pergunta que fica para todos nós é: estamos dispostos a pagar o ônus? Estamos dispostos a enfrentar os conflitos, a cobrar os governantes, a priorizar políticas públicas de longo prazo e a priorizar, principalmente, o coletivo sobre o privado? Muito obrigada. Tá? Foi uma breve apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Maria Inês, pelas suas contribuições. Eu vou passar para Massoneto, ele tem 20 minutos, né, para a gente dar sequência, e depois a gente pode fazer um breve debate. Eu acho que dá tempo, não dá, Thales? Sim, depois de Lívia. Lívia vai fechar com chave de ouro. Bom dia a todas. Uma alegria participar dessa atividade pela manhã. Eu vou pedir um pouco da paciência dos senhores. Eu preparei uma fala por escrito. Não vou arriscar a essa hora da manhã uma fala de improviso, mas eu prometo não fazer uma leitura enfadonha e trazer alguns elementos que eu considero importantes para a discussão sobre a atualidade do Estatuto da Cidade, né? Eu gostaria de saudar os colegas do IBDU, parabenizando pelo evento, pela importância do Instituto nas discussões do direito urbanístico, né? Cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, uma alegria encontrá-los nessa manhã, e saudar a plateia a partir dos meus alunos do Programa de Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove, aqui presentes. E é um espaço importantíssimo de pesquisa sobre planejamento urbano na cidade de São Paulo. Tenho a alegria de fazer parte daquele time de pesquisa, e é uma alegria ver os alunos participando dos eventos do Nampur e agora aqui do IBDU. Então, saudar a plateia por meio desses alunos muito queridos, né? Bom, para iniciar a nossa reflexão, gostaria de propor uma apropriação do pensamento do historiador inglês Edward Palmer Thompson, particularmente na sua obra Costumes em Comum, onde desenvolve o conceito de economia moral da multidão. Thompson nos oferece uma distinção que considero potencialmente fértil para compreendermos as tensões da política urbana brasileira,
o nexo do pão, Bread Nexus, e o nexo da moeda, o Cash Nexus. O nexo do pão pode ser compreendido como a economia moral das classes populares, enraizado em costumes, direitos consuetudinários e na preocupação fundamental com a subsistência e o bem-estar coletivo. Representa a lógica da necessidade, da comunidade, do uso social dos bens e recursos. Nessa perspectiva, a terra, a moradia, os alimentos, os serviços essenciais são apreendidos primordialmente como valores de uso, destinados a satisfazer necessidades humanas básicas e a garantir a reprodução social da vida. Em contraposição, o nexo da moeda emerge como a consolidação do capitalismo industrial, caracterizando-se pela mercantilização progressiva das relações sociais, pela busca sistemática do lucro e pela hegemonia da lógica de mercado. Aqui, os mesmos bens e recursos são compreendidos fundamentalmente como valores de troca, como ativos financeiros destinados à acumulação de capital. Essa distinção thompsoniana sugere uma chave interpretativa interessante para compreendermos a formação da agenda redistributiva das classes populares no campo urbano. Historicamente, as lutas urbanas no Brasil parecem ter estado intrinsecamente ligadas ao nexo do pão, a luta pelo direito à moradia, à terra urbana, aos serviços públicos, aos equipamentos coletivos, à cidade como um bem comum e não apenas como palco para transações mercantis. O direito à cidade, em sua essência, poderia ser compreendido como uma demanda pelo nexo do pão no espaço urbano. Embora as lutas urbanas no Brasil tenham historicamente emanado do nexo do pão, cabe indagar se a institucionalização da política urbana brasileira, culminando no Estatuto da Cidade de 2001, teria efetivamente materializado essa agenda redistributiva, ou, se ao contrário, teria sido moldada por outras lógicas. Uma hipótese que gostaria de explorar é a de que o Estatuto da Cidade, apesar de suas inspirações progressistas, pode ter se constituído como um instrumento de consolidação do nexo da moeda urbano no país. Para compreendermos adequadamente esse processo, parece fundamental situarmos o Estatuto da Cidade no contexto mais amplo da transformação do Estado brasileiro, particularmente entre o Plano Real, de 94, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, do ano 2000. Esse período sugere a consolidação de uma orientação que teria progressivamente abandonado certas pretensões de construção de uma democracia social prevista na Constituição de 88, abraçando elementos do cânone neoliberal frequentemente justificados pela ideia de não haver alternativas. O Plano Real, embora tenha controlado a hiperinflação, parece ter inaugurado uma era de subordinação crescente das políticas sociais às exigências da estabilidade monetária e do ajuste fiscal. A estabilização da moeda teria se tornado não apenas um objetivo técnico, mas um imperativo político que condicionou progressivamente todas as demais políticas públicas. O discurso da responsabilidade fiscal e da modernização do Estado pode ter servido como justificativa para o abandono gradual de alguns compromissos redistributivos constitucionais. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal parece ter consagrado definitivamente essa orientação, transformando a disciplina fiscal em princípio organizador. Mais do que estabelecer limites aos gastos públicos, a LRF teria institucionalizado uma nova racionalidade governamental, na qual a eficiência passou a ser medida predominantemente por critérios financeiros. O Estado social, previsto na Constituição, foi progressivamente substituído por um Estado gerencial, orientado pela lógica empresarial. Esse processo foi acompanhado da consolidação de um discurso hegemônico que apresentava certas reformas como inevitáveis e tecnicamente necessárias. O famoso "there is no alternative" thatcheriano parece ter encontrado no Brasil uma visão igualmente eficaz. A ideia de que a modernização do país exigiria necessariamente a adoção de políticas de ajuste fiscal, desregulamentação e mercantilização dos serviços públicos. Os governos que sucederam, independentemente de sua coloração partidária, parecem ter internalizado esta lógica. Mesmo administrações que se apresentavam como portadoras de projetos alternativos tenderam a manter os fundamentos macroeconômicos estabelecidos, limitando-se frequentemente a implementar políticas sociais compensatórias
que não questionavam a lógica fundamental do nexo da moeda. O resultado foi a transformação do Estado brasileiro em um governo da moeda, no qual os direitos sociais constitucionais foram progressivamente reinterpretados como custos a serem controlados e as políticas públicas como investimentos a serem avaliados por sua capacidade de gerar retorno financeiro. A política urbana não teria escapado desta lógica, sendo crescentemente subordinada aos imperativos da sustentabilidade fiscal e da atração de investimentos privados. Nesse contexto, o Estatuto da Cidade poderia ser compreendido não apenas como uma conquista das lutas populares, mas também como um instrumento que, apesar de incorporar formalmente princípios progressistas como a função social da propriedade, teve a sua arquitetura institucional e seus instrumentos operacionais moldados para funcionar dentro de determinados constrangimentos da lógica mercantil. O princípio da função social da propriedade, frequentemente apresentado como grande avanço do Estatuto da Cidade, poderia ser interpretado, em uma análise mais cuidadosa, como um mecanismo que, paradoxalmente, legitima a propriedade privada da terra urbana. Ao estabelecer que a propriedade deve cumprir sua função social, o Estatuto não questiona necessariamente o direito de propriedade em si, mas estabelece condições para seu exercício socialmente responsável. Essa formulação acaba sendo funcional ao nexo da moeda, na medida em que permite que o mercado imobiliário se apresente como socialmente responsável, sem questionar os fundamentos da mercantilização da terra urbana. A função social tenderia, assim, a se tornar um atributo que pode ser adquirido através do pagamento de contrapartidas financeiras. Os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, embora concebidos como ferramentas de democratização urbana, parecem ter contribuído para a consolidação de um urbanismo de desempenho, no qual o nexo da moeda se inscreveu nas métricas de eficiência das políticas urbanas. As ZEIs, zonas especiais de interesse social, poderiam ser interpretadas como um exemplo de como demandas populares foram transformadas em instrumentos de mercado. Embora apresentadas como mecanismo de inclusão social, as ZEIs podem ter inadvertidamente institucionalizado a segregação socioespacial ao criar espaços específicos para os pobres urbanos. Mais significativo ainda, as ZEIs parecem ter criado um mercado específico para a habitação social, no qual empresas especializadas passaram a operar com a produção de moradias destinadas às classes populares. O direito à moradia teria sido progressivamente convertido em direito ao financiamento habitacional, subordinando o acesso à casa própria à capacidade de pagamento e ao endividamento das famílias. A lógica das ZEIs sugere uma operação fundamentalmente mercantil. Ela não questiona necessariamente a propriedade privada da terra urbana, mas cria condições para que os pobres também possam adquirir o seu espaço na cidade. A equivalência, necessidade de moradia, teria sido convertida em capacidade de pagamento, possivelmente bloqueando alternativas de distribuição efetiva do nexo do pão. A outorga onerosa do direito de construir poderia ser considerado o instrumento mais explicitamente financiarizado do Estatuto da Cidade. Ao estabelecer que o direito de construir pode ser adquirido mediante pagamento de contrapartida financeira, a outorga onerosa parece institucionalizar a conversão direta de direitos urbanísticos e mercadorias. Esse instrumento pode não efetivamente capturar a valorização fundiária para fins redistributivos, como frequentemente se afirma. Na prática, ele poderia legitimar e institucionalizar a valorização fundiária ao transformá-la em fonte de receita pública. O poder público tenderia a se tornar parceiro do mercado imobiliário na produção da valorização, criando incentivos para políticas que favoreçam a especulação. A outorga onerosa parece operar como um mecanismo de conversão da equivalência terra urbana à moeda, transformando o espaço urbano em ativo financeiro e subordinando o planejamento urbano à lógica da geração de receitas. O resultado sugere a consolidação de um urbanismo fiscal no qual as decisões sobre o desenvolvimento urbano são orientadas pela capacidade de gerar recursos para os cofres públicos. As operações urbanas consorciadas representam uma forma mais avançada de institucionalização do nexo da moeda na política urbana brasileira. Esses instrumentos parecem criar zonas de flexibilidade urbanística, onde o mercado imobiliário pode operar com maior liberdade regulatória em troca de contrapartidas financeiras. As operações urbanas
podem não constituir necessariamente instrumentos de parceria público-privada, mas mecanismos de subordinação do interesse público aos interesses do capital imobiliário e financeiro. Elas parecem transformar o planejamento urbano em planejamento empresarial, no qual as decisões sobre o desenvolvimento da cidade são orientadas pela viabilidade financeira dos empreendimentos privados. O resultado sugere a produção de um espaço urbano fragmentado, no qual áreas dinamizadas pelas operações urbanas convivem com territórios menos atrativos ao mercado. A cidade tenderia a se tornar um mosaico de oportunidades de investimento, não necessariamente um espaço de vida coletiva. A trajetória da política urbana brasileira nas últimas décadas sugere, portanto, um processo de consolidação estrutural do nexo da moeda que transcende conjunturas políticas específicas. Esse processo parece se manifestar em múltiplas dimensões que se reforçam mutuamente. Primeiro, a financiarização da habitação social. A política habitacional brasileira parece ter experimentado uma transformação significativa com a consolidação de programas baseados no crédito subsidiado e no endividamento das famílias. O direito à moradia teria sido progressivamente convertido em direito ao crédito habitacional, subordinando o acesso à habitação à capacidade de endividamento das famílias e à lucratividade das empresas construtoras. Essa transformação criou um mercado específico para o setor financeiro, garantindo retornos através de subsídios públicos e financiamento subsidiado. A produção habitacional teria sido padronizada e industrializada, possivelmente reproduzindo e aprofundando a segregação socioespacial. Segundo, o urbanismo das grandes obras. A política urbana brasileira parece ter consolidado um modelo de intervenção baseado em grandes obras de infraestrutura, orientadas pela lógica do desenvolvimento econômico. Esse modelo tenderia a privilegiar projetos de alto impacto midiático e grande movimentação financeira, frequentemente em detrimento de políticas urbanas mais redistributivas e participativas. Os mega-eventos esportivos e culturais tornaram-se catalisadores dessa lógica, justificando intervenções urbanas de grande escala que beneficiam prioritariamente determinados setores econômicos. O legado desses eventos nem sempre se materializa em melhorias efetivas nas condições de vida das populações mais vulneráveis. Terceiro, a mercantilização dos serviços urbanos. Paralelamente, observa-se um processo de mercantilização dos serviços urbanos essenciais. A privatização e a concessão de serviços como saneamento, transporte público e coleta de lixo parece subordinar o acesso a esses serviços à lógica da lucratividade empresarial. Esse processo é frequentemente justificado pelo discurso da eficiência e da modernização, mas representam, na verdade, o abandono da concepção de serviços públicos como direitos universais. A qualidade e o acesso aos serviços urbanos tendem a depender da capacidade de pagamento dos usuários. As reflexões que apresento aqui sobre a possível institucionalização do nexo da moeda na política urbana brasileira podem encontrar ressonância com as análises que têm sido desenvolvidas por diversos pesquisadores e ativistas do campo do direito urbanístico. Acredito que essa discussão pode estabelecer diálogos produtivos com as contribuições dos meus colegas de mesa. A questão que se coloca é: como superar os possíveis constrangimentos que limitam o potencial redistributivo dos instrumentos urbanísticos e construir uma política urbana mais efetivamente orientada pelo nexo do pão? Como questionar a hegemonia do não à alternativa e construir alternativas concretas de democratização urbana? A análise que desenvolvo sugere que a política urbana brasileira, institucionalizada através do Estatuto da Cidade, consolidada ao longo das últimas décadas, pode ter progressivamente transformado a moeda em princípio organizador das relações urbanas. Esse processo não parece ter sido acidental, mas resultado de escolhas políticas que tenderam a subordinar o direito à cidade aos imperativos da sustentabilidade fiscal e da atração de investimentos. E aqui um alerta. É importante reconhecer que esse processo de possível subordinação ao nexo da moeda não se limita às políticas urbanas tradicionais, mas parece se estender também às emergentes políticas ambientais e ecológicas urbanas. Da mesma forma que o Estatuto da Cidade pode ter nascido sob constrangimentos fiscais, o novo direito ambiental urbano parece estar sendo moldado dentro de lógicas similares. As políticas ambientais gestadas por organismos financeiros internacionais e orientadas pelos critérios ESG podem representar uma sofisticada operação de captura da questão ecológica pelo nexo da moeda. Instrumentos como crédito de carbono, pagamento por serviço ambiental, títulos verdes e fundos de investimento sustentável parecem transformar a natureza e os serviços ecossistêmicos em ativos financeiros negociáveis. Esta financiarização verde
pode não questionar necessariamente os fundamentos da economia de mercado, que produz a degradação ambiental, e sim criar novos mercados para monetizar a própria questão ecológica. A preservação ambiental tenderia a se tornar um negócio sustentável, não necessariamente um imperativo ético e político. Aqui eu lembro do Eduardo Galeano, que brincava que se a natureza fosse um banco, ela já teria sido salva, né? E cinicamente a gente vem transformando a natureza em banco, e não sei se necessariamente para salvá-la, né? Pena que Eduardo Galeano não esteja mais vivo para ver que aquilo que ele apresentava como piada se transformou numa tragédia, cujos resultados a gente verá em pouco tempo. No contexto urbano, esta lógica parece se manifestar através de instrumentos como as operações urbanas sustentáveis, os certificados de construção verde, os fundos de infraestrutura sustentável e os títulos de impacto social. Esses mecanismos podem reproduzir lógicas similares aos instrumentos do Estatuto da Cidade, transformar direitos, nesse caso o direito ao meio ambiente equilibrado, em mercadorias negociáveis. A cidade sustentável, promovida por esses instrumentos, pode ser fundamentalmente uma cidade rentável, na qual a sustentabilidade ambiental deve ser financeiramente viável para ser implementada. Esta possível subordinação da questão ecológica ao nexo da moeda poderia bloquear alternativas mais transformadoras que questionem os fundamentos da sociedade de consumo. Diante desse diagnóstico, parece urgente questionar a hegemonia do nexo da moeda, tanto na política urbana quanto na política ambiental. Esta ruptura pode exigir não apenas mudanças instrumentais ou técnicas, mas uma transformação na forma como compreendemos a cidade, o território, a natureza, as relações sociais. Seria necessário desfetichizar a moeda, questionando sua centralidade absoluta nas decisões sobre a cidade, sobre a vida urbana e sobre a relação sociedade-natureza. Isso poderia significar questionar a naturalização da propriedade privada da terra urbana, a subordinação do planejamento urbano à lógica fiscal, a mercantilização dos serviços urbanos essenciais e a financiarização da questão ambiental. O caminho para a construção de cidades mais justas e sustentáveis deve passar pela recolocação do nexo do pão no centro tanto da agenda urbana quanto da agenda ambiental. Isso significa reafirmar o direito humano à cidade, à moradia, à terra, aos equipamentos e serviços públicos, à qualidade ambiental urbana, como valores que não devem ser subordinados exclusivamente à lógica de mercado. A outra forma de sociabilidade urbana que buscamos construir deve ser aquela na qual a cidade é produzida a partir das necessidades e desejos de seus habitantes, em harmonia com os ciclos naturais, e não exclusivamente das demandas do mercado imobiliário, financeiro ou dos mercados verdes. Seria uma sociabilidade na qual a solidariedade, a justiça social e ambiental poderiam prevalecer sobre a acumulação de capital, na qual o valor de uso sobreporia ao valor de troca. Terminando, os 25 anos do Estatuto da Cidade nos oferecem uma oportunidade para esta reflexão crítica e para a construção de novos caminhos. Talvez possamos, coletivamente, questionar alguns dos constrangimentos estabelecidos e contribuir para a construção de cidades mais justas, democráticas e ecologicamente sustentáveis. A superação do nexo da moeda urbana e ambiental pode não ser apenas uma questão técnica ou jurídica, mas um desafio ético e político diante da urgência da crise climática e da crise urbana. Poderia ser a condição para que possamos construir cidades que sejam verdadeiramente espaços de vida coletiva, solidariedade, justiça social e sustentabilidade ecológica. Esse é o desafio que se coloca para todos nós que acreditamos na possibilidade de uma outra cidade, de uma outra relação sociedade-natureza, de uma outra sociabilidade urbana, que questione a centralidade da moeda e coloque a vida no centro das decisões sobre o futuro urbano. Muito obrigado. Agradecer a Márcio Neto por trazer tantas provocações, né? A gente vê aí como a sujeição aí do nosso Estado a esse receituário neoliberal, as transformações que vem gerando aí na nossa política pública, não só a política urbana, mas todas as políticas sociais e ambientais. Eu vou passar para a Lívia, porque eu acho que deve estar todo mundo bem ansioso pelo debate, né? Gente, vou tentar ser breve, mas primeiro gostaria também de começar agradecendo ao IBDU essa oportunidade de estar aqui com colegas tão queridos e importantes, né, longos parceiros de luta. Antes de estar na universidade, eu tive por muito tempo numa ONG acompanhando esses processos. É muito importante estar nesse momento agora
pensando sobre essas questões que são tão complexas, e eu acho que esse momento e esse encontro ele é especial. Desde ontem que a gente vem pensando e questionando esses modelos, esses paradigmas, onde é que estamos, das opções que fizemos, se elas estão certas ou erradas. Então, eu acho que é um privilégio estar aqui com vocês, conversando e escutando, né, sobre esse tema que é tão importante. Bom, a gente, desde ontem, a gente já consensuou aqui que a gente vive uma crise urbana que é multidimensional, isso é inquestionável, né, e que sobrepõe fatores que são estruturais, porque a gente está no Brasil com fatores conjunturais que nos atravessaram ao longo dos últimos anos, né, como bem falou, e que esses fatores conjunturais eles aprofundam ainda mais as questões que estão aqui colocadas, né, que compõem esse cenário estrutural que nos atravessa desde que somos Brasil institucional, né? Bom, e esse avanço da agenda neoliberal, rentista, extrativista, no contexto de mudanças climáticas, traz para a gente uma questão que é ainda mais difícil da gente pensar. Como é que a gente se liberta ou como é que a gente vai construir alternativas num contexto que é tão adverso, né? Eu acho que, nesse cenário, né, políticas urbanas redistributivas, inclusivas, elas não são, como os meus colegas, os três aqui, colocaram, elas não são mais necessárias, elas são urgentíssimas, né? E o que é que a gente pode fazer nesse momento para mudar esse contexto? Como é que a gente orienta as nossas lutas e as nossas observações? Como já foi bem colocado anteriormente, a gente está na terceira geração, no terceiro ciclo pós-Estatuto da Cidade. A gente viu que, no primeiro ciclo, ninguém sabia implementar esses instrumentos urbanísticos que estavam ali conquistados, a não ser uma pequena elite de pesquisadores, universidades e os próprios agentes que estavam aí na formulação desses processos, mas quando isso ganha a diversidade, um país com a diversidade que é o Brasil, a gente vai encontrar expertises que são muito diferentes nesse processo, e a gente tem aí os resultados que Beni muito bem nos colocou, né? Bom, então, esses instrumentos, né, garantidos, esses instrumentos que foram previstos para garantir a função social da propriedade da cidade, eles enfrentam essas disputas no sentido da aplicação. A gente viu que muitos foram capturados, né, pelos agentes econômicos e que tiveram esvaziado o seu potencial redistributivo. A gente tem uma flexibilização normativa que é crescente, como a gente pôde assistir, uma fragmentação institucional imensa, e a gente tem também um aculturamento, como a gente viu na mesa da manhã de ontem, né, do corpo jurídico para a implementação disso, o que agrava ainda mais esses processos, né? Então, eu acho que, depois dessas três falas, cabe aqui, para mim, pensar um pouco como é que a gente pode organizar essa agenda, né? O que é que a gente vai fazer, então, para reverter esse contexto? Eu acho que tem uma questão que é importante, que a gente precisa pensar, primeiro,
essas políticas de desenvolvimento urbano, superando o enfoque municipalista, como está bem colocada aí na ementa dessa nossa mesa, mas também entendendo que não é mais possível a gente pensar no âmbito do município e seus limites. A gente tem que pensar tanto numa escala horizontal quanto numa escala vertical, né? Pensando também como é que a gente articula as diferentes políticas setoriais em uma estratégia que deve ser uma estratégia nacional, né? Porque dinâmicas regionais, dinâmicas locais, elas estão cada vez mais articuladas. E a gente só faz isso, como diz a professora Tânia Bacelar, né, se a gente tiver consciência da diversidade que é o nosso país. Então, se a gente pensa nessa diversidade, a gente vai observar, né, que a gente tem uma rede urbana muito desequilibrada, muito concentrada no litoral, mas uma rede urbana muito rarefeita no centro-oeste e no norte do país. A gente vai ter biomas também que são muito importantes e que condicionam e caracterizam as formas que as nossas cidades se relacionam com o ambiente natural e as formas com que a gente construiu cidades mutilando esse ambiente, né? E a gente vai também ter que pensar quais são esses compromissos tão estruturais num contexto em que a desigualdade socioespacial ela é regional, ela é também intraurbana e ela não se supera com medidas pontuais e com políticas locais, né? Que a gente vai precisar de políticas permanentes que sejam integradas, articuladas com outras dimensões e com outras áreas. Por exemplo, a saúde, a educação, a cultura, o meio ambiente, a mobilidade, a segurança, que são políticas que atravessam os corpos nos territórios que estão ali colocados nessa desigualdade de acesso à cidade. E aí, eu acho que os territórios populares, apesar da gente ter entendido que esses instrumentos não têm favorecido, mas a gente pode observar alguns bônus, eu acho, que são importantes da gente frisar. Por exemplo, o Instituto das Ex, ou o Instrumento das Ex, ele é um instrumento também de reconhecimento e de compromisso do Estado de que esses territórios eles podem permanecer, e até certo momento a gente vai observar que foi esse instituto que, antes até do Estatuto da Cidade estar promulgado, que garantiu alguma diversidade social em muitos dos territórios brasileiros, principalmente naquelas cidades onde as dinâmicas urbanas e mercantis eram mais severas. Então, hoje, a gente observa que esse momento superado, esses territórios que foram de permanência, que são de permanência, estão hoje, são territórios para serem apropriados, em disputa, né? Eu levanto também, por exemplo, uma política muito importante, né, como mais do que o Minha Casa Minha Vida, que produz novas unidades habitacionais, aí como a gente tem visto, o PAC Urbanização de Favelas, né? O PAC ele não foi uma política de Estado tão pontual, mas é uma política que veio assegurar que esses territórios eles passassem por processos de urbanização importantes, com diferenças em vários lugares, mas que, certamente, a gente tem muitos limites e muitas dificuldades, mas, como favileira que sou, eu diria que mais PAC e menos Minha Casa Minha Vida. Agora, o PAC, Urbanização de Favelas, é uma questão importante. Agora, como a gente tem aí essa multidimensionalidade,
a gente vai ver que o mercado também vai se apropriando disso, da mesma forma que a gente pensa outras políticas. Por exemplo, eu agora leciono em Campina Grande e a gente está lá com uma disputa enorme a partir de duas ações que são importantes e estão vinculadas ao PAC. Uma é de urbanização, né, dos territórios populares, e a outra da produção de um VLT que tem promovido a desocupação das comunidades que ali se colocaram no entorno dessa via férrea, porque Campina Grande está na boca do sertão da Paraíba, então o trem deixou de passar ali desde os anos 60, as pessoas foram se colocando nesses territórios e agora, como está na moda, né, ter um VLT, que os meus colegas da área do transporte dizem que nem é a solução mais adequada para Campina Grande, mas é moderno, como é a cidade do trabalho tê-la, então vão ali desocupar muitas famílias em função desse empreendimento, e essas famílias, algumas nem têm ainda previstas outras oportunidades habitacionais. Então, eu fico pensando que, nesse contexto tão adverso, somente e é uma coisa que me deixa muito, muito feliz, é que eu acho que todos nessa mesa são consonantes em dizer que a gente precisa de um novo horizonte, e que esse novo horizonte é de democracia radical, né? Então, a gente precisa pensar num Estado diferente, com base no novo marco social e civilizatório, e aí a gente precisa pensar em como a gente pode fazer isso para fortalecer a democratização dos orçamentos públicos, das políticas redistributivas e inclusivas, o reconhecimento dos sujeitos que são historicamente oprimidos como decisores das políticas públicas. E aí eu acho que tem a diferença desses momentos anteriores que a gente estava revisitando para pensar ou para expressar esses limites, né? A gente precisa constituir uma nova unidade nessa diversidade. E a gente tem aprendido, ao longo desses encontros todos, que é possível construir essa unidade a partir, né, dos corpos, dos sujeitos que estão aí na luta. Então, ontem a gente teve aqui duas oficinas muito importantes que mostram que a gente precisa trazer para dentro dessas estruturas, né, que estão acostumadas a pensar as políticas, acostumadas a pensar as legislações, as pessoas que efetivamente estão nesses territórios, que são pessoas que pensam inventivamente, que resistem a esses processos, que têm uma cultura importante e que sempre e nunca estiveram, né, aí somados a essa discussão, a essa luta. Então, eu acho que uma mobilização de muita potência que a gente teve foi lá no encontro da Conferência Popular pelo Direito à Cidade, que aconteceu em 2022, logo depois da pandemia. Nessa conferência, ela reuniu mais de 700 pessoas, muitas organizações, muitos grupos diferentes, né? E estavam representados ali mais de 600 movimentos. Eu acho que essa conferência, ela nos mostrou que a gente pode dialogar e que a gente pode construir no sentido que aqui foi colocado muito bem, né? De uma unidade que é fundamental para enfrentar todos esses poderes aí do atraso, desse ideário neoliberal e do rentismo e extrativismo.
Então, eu acho que, se a gente quer pensar em transformação estrutural, a gente precisa agir em diferentes frentes, né? Eu acho que a mobilização e a incidência política, então, eu acho que isso ainda é uma força importante para mobilizar, apesar da gente estar cansado, né? Os protestos, as manifestações, ações diretas, as formações nas bases sobre orçamento, sobre direito, como diz a professora Hermínia, né? O letramento ambiental, o letramento urbanístico, para que a gente consiga construir ferramentas que são diferentes das que a gente tem, para que a gente consiga construir discursos e narrativas que sejam estratégicas para disputar, então, a ideia e esses sentidos que estão aí colocados. E a gente também, eu acho, discordando um pouquinho dos meus colegas de ontem, que a gente ainda tem que investir no campo institucional, na criação do nosso Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que nunca foi efetivado como um sistema, né? A gente está aí na luta desde que a ideia de reforma urbana começou. E aí eu acho que a reconstrução, né, das nossas cidades, ela exige um protagonismo que é direto, né, dos corpos que habitam nessa cidade. Então, as populações negras, mulheres, pessoas LGBTQIAP+, dos indígenas, das comunidades tradicionais, dos trabalhadores informais, dos moradores das periferias, favelas, territórios, comunidades, né, como se sintam mais representados culturalmente para chamar, para nomear esses espaços. E, por fim, eu acho que esse protagonismo ele também precisa se expressar na formulação, implementação, cogestão de políticas públicas urbanas, sempre com um horizonte do direito à cidade e da emancipação social. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos une aqui. Sei que tem muito a fazer, que o horizonte está aí extenso, né? Mas a reconstrução das cidades ela é urgente, é cada vez mais necessária, e a gente tem que realmente aprender a trabalhar com essa diversidade também que deve ser de territórios, de escala, de gestões, de horizontes, de políticas. Eu quase, né, outro dia, numa palestra, eu disse, eu estou me sentindo naquele multiverso, né, do tudo ao mesmo tempo. Agora, aquele filme onde as pessoas entram lá numa dimensão e saem na outra, mas é o que a gente tem que aprender a fazer nesse momento em que tantas forças estão em oposição ao que o colega aqui coloca, né, para a gente viabilizar, então, o direito à cidade, o direito a uma justiça redistributiva e cidades mais justas e democráticas. Oh, meu amor. Thales, a gente tem quanto tempo? Meia hora. Antes de passar para o debate, eu queria fazer assim algumas provocações, contribuir aí com essas provocações. Foi uma mesa extremamente rica, interessante, né? E o que a gente observa é que, mesmo aí com os efeitos das mudanças climáticas, todos os impactos que a gente tem, mesmo com um crescimento populacional menor, né, a gente já tinha essa previsão de que vários municípios estão perdendo população, isso era previsto. A gente tem observado o avanço dessa lógica, né, da financiarização,
a mudança nas legislações ambientais, urbanísticas, nos municípios, nas revisões aí nesse terceiro ciclo de revisão de plano diretor, ampliação de perímetros urbanos, aumento de coeficientes de utilização, né, diminuição das restrições ambientais. Se fala muito nas soluções baseadas na natureza, que é interessante, mas você tem aí até teto verde sendo trabalhado como isso, né? A gente tem o avanço, como Lívia traz aí, a questão das EIs, a gente tem... É um instrumento extremamente importante, foi através dele que a gente garantiu a permanência de populações pobres em áreas nobres, em áreas centrais dos municípios, das cidades, mas a gente tem um avanço sobre isso, né, sobre essas áreas, uma disputa aí, com uma regularização fundiária que está acontecendo indistintamente, sem a implantação da infraestrutura, sem a restrição ao repasse dessas áreas. As iniciativas que estão acontecendo estão tendo o condão de colocar à disposição do mercado áreas que foram regularizadas, que eram inacessíveis pela sua situação, né? Então, a gente tem hoje muitos municípios que estão com processos intensos de regularização fundiária, numa lógica só de titulação, e sem colocar restrição, né, de remembramento e tal. Então, isso são coisas que a gente tem que estar aí avançando. Sobre as EIs, a gente tem vários municípios prevendo a possibilidade de outorga onerosa gratuita, né, para a construção de habitação de interesse social, ampliando aí as faixas do Minha Casa Minha Vida, os municípios se desresponsabilizando de atender a demanda habitacional da população de menor renda, e nessa lógica que foi trazida aqui pela mesa, né, de você mercantilizar o acesso à moradia, inclusive através de programas federais. E também nas nossas cidades, o que a gente tem observado, obras públicas, né, obras viárias, obras de urbanização, de implantação de equipamentos, que têm servido como instrumentos de higienização da cidade, promovendo grandes deslocamentos forçados, sem nenhum tipo de escuta da população, sem programas de reassentamento involuntário, e o pior, muitas vezes obras financiadas pelo próprio governo federal. Então, são coisas aqui para a gente tentar aí, instigar mais o nosso debate. Então, eu queria abrir o debate e a gente propõe que a gente faça 3 inscrições. Vocês falam com brevidade, 2 minutos para cada fala de vocês, e a gente retoma para a mesa e a gente vê quantas rodadas a gente consegue desenvolver. Pode ser? Quem gostaria de se inscrever, eu vou pegar aqui Malu, vou pegar Cláudio e vou pegar você. Como é teu nome? Malu, Cláudio e Miguel. Deixa eu anotar aqui. Ai, meu Deus, deixa eu botar os óculos para anotar. Malu, Cláudio, Miguel. Quem mais queria falar? Você, teu nome? Ana Francisco. Ana Francisco. Quem mais? Cláudia. Vou para esse lado aqui, tá? Esse lado aqui. Mais alguém nesse lado? Ninguém nesse lado? Então, eu volto para esse lado. Quem quer mais nesse lado? Ninguém, então pronto. Está aqui. Temos você, Ludmila. Então, vamos começar com Malu. Obrigada. Pronto, beleza. Então, eu acho que é uma pergunta, enfim, uma consideração para a mesa como um todo, que é um pouco no seguinte sentido. Adotando a nomenclatura e a bibliografia que o Massoneto traz, eu faria a seguinte pergunta. Será que a ambiguidade do Estatuto da Cidade e dos princípios da reforma urbana
não seriam, por tratar-se de implantar no meio urbano o nexo do pão, ou seja, aplicá-lo à cidade, enquanto se aplica o nexo da moeda à produção como um todo. E eu acho que isso, de alguma forma, está expresso na nossa Constituição, se a gente for lê-la com essas categorias. Então, é um pouco essa pergunta que eu deixo para a mesa, sem maiores comentários. Obrigada. Tudo bem, eu entendi que era eu. Que eu estou do lado de Cláudia, né? Tá, Flávio de Souza, professor do MDU da UFPE. Eu acho que no primeiro Congresso de Direito Urbanístico eu fiz esse questionamento, né? Porque a função social da propriedade, as leis são socialmente determinadas e socialmente modificadas. E, para a nossa sociedade, a função social da propriedade, na verdade, é excludente. Né? As práticas sociais que a gente tem observado da função social é de excluir os mais pobres e os desfavorecidos, os não solventes. Mas a gente luta para que essa função seja atribuída ao que a gente defende e acredita. Então, diante dessa premissa, eu ia fazer um questionamento de como garantir a efetividade da função social da cidade e da propriedade diante de um modelo de desenvolvimento urbano guiado pela racionalidade sustentável no discurso da eficiência e da promoção da injustiça social, que valoriza os indivíduos como investidores competentes e subordina o direito à cidade à lógica da demanda solvente e da rentabilidade do espaço urbano. Obrigado. Cadê o Miguel? Tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Miguel Fiorelli, eu sou mestrando na FAUSP, na área de concentração de Habitat, orientado pela professora Luciana Royer. E eu queria fazer uma pergunta, um pouco identificando uma discordância que eu vi entre os membros da mesa, que é se, enfim, se o Estatuto da Cidade ele é bom e o homem o corrompe, se ele, na verdade, ele parte um pouco de, enfim, claro, uma construção política determinada e que foi resultado de uma pactuação, ou se, na verdade, os preceitos que a gente tanto está reavaliando aqui, enfim, fazendo esse balanço, eles já eram dados muito anteriormente, seja pelos pontos que o professor Massoneto elencou, né, da legitimação da propriedade individual pela função social da propriedade, da determinação da lógica do mercado como, enfim, a instituição privilegiada no ordenamento territorial, enfim, de que forma isso acaba se relacionando diretamente com a norma jurídica e de quem é a culpa nessa história. É um pouco isso. Bom dia, me chamo Ana, eu estudo Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina e pesquiso o planejamento urbano de Balneário Camboriú. Ou falta, né, de planejamento urbano de Balneário Camboriú, melhor dizendo. A minha pergunta é, na verdade, crítica reflexiva sobre o uso de instrumentos paralelos que não são do Estatuto da Cidade, né, mas que são usados, são subvertidos a ele. Então, eu vou ler a pergunta, que inclusive é a minha pergunta de pesquisa, né? Como o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, tem sido aplicado na gestão urbana pós-Estatuto da Cidade e, passados 25 anos, a sua utilização recorrente representa uma judicialização e negociação do planejamento urbano, que, ao marginalizar a participação social e acomodar ilegalidades em troca de compensações, subverte a função social, né, impondo à população periférica que pague, mais uma vez, por aquilo que é o seu direito. É isso. Quem é? Ai, gente, vocês vão me ajudando. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Me chamo Francisco, sou estudante de Direito, lá da Federal do Pará, vim de Belém para cá. E nesse ano que comemoramos também os 25 anos do Estatuto da Cidade, também comemoramos os 10 anos do Acordo de Paris. E a pergunta diz justamente a mobilização do direito climático como instrumento para fortalecer a questão da cidade no Brasil.
Eu falo vindo de Belém do Pará, vindo de uma cidade amazônica, que, para além de experimentar todos os déficits de infraestrutura, habitação e não planejamento que esse lugar possui, também é uma zona de extrema sensibilidade para as mudanças climáticas, haja vista a integração que essa região possui junto com a floresta amazônica. É uma realidade que eu sinto em Belém, que eu divido com Macapá, com Manaus, Porto Velho. E só para contextualizar um pouco para quem não conhece o que propõe o Acordo de Paris, o qual é um acordo ratificado pelo Estado brasileiro, ele possui metas para que as emissões de gases de efeito estufa e outras ações, como ações de mitigação, adaptação e resiliência, permitam que nós limitemos a temperatura do planeta a um aumento de 1,5 graus, no máximo 2. Haja vista que dados do IPCC e diversos outros órgãos científicos internacionais atestam que é um ponto de não retorno para a estrutura da biosfera do planeta. Bom, por que estou conciliando essas duas coisas? A minha linha de pesquisa é justamente entre justiça climática e direito urbanístico, e isso se manifesta especificamente no processo de revisão do Plano Diretor de Belém, o qual já teve uma minuta produzida pela FADESP, que incorpora toda a linguagem das agendas climáticas. Porém, entretanto, contudo, todavia, atores econômicos e políticos dentro de Belém do Pará com certeza irão empecilhar que instrumentos como as ZECs, que são as zonas de enfrentamento à crise climática, que prevêem a requalificação de canais urbanos e, enfim, a readequação de determinadas áreas do fluxo fluvial da região de Belém, sejam adequadas para a permeabilidade do solo e também para a resiliência climática e adaptação da região, possam passar dentro de uma minuta que cria uma legislação vinculativa. Então, a questão que eu quero trazer para vocês, inclusive um convite para acompanhar esse processo de revisão que está acontecendo em Belém, minha pesquisa se dedica a isso, de que forma nós podemos conciliar esses novos interesses para pensar um novo urbanismo. Eu falo da região amazônica, já visto que nós somos muito invisibilizados dentro desse debate, também nessa perspectiva de enfrentamento de mudanças climáticas, e o fato de ser ignorado, o fato de 70% da população amazônica residir em cidades, 86% dessas cidades possuírem mais de 50 mil habitantes. Porém, não existe, por exemplo, um plano de, enfim, política urbana amazônica. Esse era o meu questionamento. Obrigada, Francisco. Agora é Cláudia. Cláudia. Bom dia, Ana Cláudia, sou do Programa de Direitos Humanos da UFPE. Eu gostaria de pedir um esclarecimento para Maria Inês e Luiz Fernando, se eles poderiam explicar um pouco mais algo que foi divulgado esta semana, que é o novo modelo para financiamento para moradia. Não é sobre o Estatuto da Cidade diretamente, mas é uma questão que está entrelaçada. Então, eu queria saber, com esse novo modelo, né, que busca combinar novos recursos para a poupança, com essa nova destinação dos recursos da poupança, que, além da poupança, agora será também do capital privado, né, do mercado financeiro, por meio de instrumentos como a securitização de contratos imobiliários, entender o impacto disso, se há impacto positivo e quais os negativos. A outra questão, mesmo sendo para classe média, esse aumento no valor do financiamento, que passa de 1,5 milhão para 2 bilhões e 25, para a classe média, se isso não vai impactar no valor da terra e vai impactar para toda a questão da moradia. E, por último, essa extinção da obrigação do recurso de 65% dos depósitos de poupança, os bancos não terão mais obrigação desse direcionamento de 65% dos depósitos de poupança para o crédito habitacional. Como é algo muito novo, eu gostaria, se fosse possível, um esclarecimento. Cadê a Ludmila, né? Posso passar aqui rapidinho? Obrigado. Oi, bom dia. Eu sou Ludmila Correia, sou arquiteta urbanista, faço parte aqui do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF, e a minha pergunta é um pouco alinhada aí com a da Cláudia, na questão do programa de reformas, né, que, inclusive, ele saiu como programa de reformas e não de melhorias, entendendo que existe uma série de dificuldades e limitações para atender as menores rendas, né?
mas foi divulgado que ele iria atender a partir da faixa 1. E aí já foi um ponto de preocupação, né, de endividamento dessa população, especialmente por não ter necessariamente amarração com uma assistência técnica, né? E aí a gente vai resgatando, né, assim, a lei de assistência técnica, que está embasada no Estatuto da Cidade, na Constituição, e que vai garantir o direito à moradia digna no seu aspecto mais amplo, né? E aí, no momento em que você não tem essa amarração da assistência técnica, você não consegue... E fala que, caso hajam problemas estruturais, mas a família não tem condição de fazer essa avaliação prévia, né? Então, isso deveria estar amarrado desde o início para que realmente a gente consiga ter melhorias habitacionais e não pequenas reformas, pinturas de fachada, que a gente acaba vendo, né, acontecer muito em programas locais que trabalham com reformas. Então, eu queria entender também mais sobre esse programa, né, ele está fresquinho aí, mas eu acho que isso vai impactar diretamente na questão do direito à moradia e da terra, como já foi falado também, né? É isso. Bom dia a todos, a todas. Saudar aí, né, a mesa, parabenizar. Eu sou Júlia. Eu tenho a honra de ter sido orientada pelo professor Massoneto no meu doutorado e hoje estar como professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP também. Fico aqui pensando, né, que hoje estou como professora universitária, mas venho da assessoria jurídica popular na militância pelo direito à cidade, direito à moradia. E aí, nesse lugar, então, pensando da potência entre, né, esse encontro da insurgência com a institucionalidade, se a gente, na responsabilidade das universidades e das instituições, de trazer para dentro e de olhar um pouco mais para essa lógica do pão, e a gente tem feito isso, né, que sinais a gente tem dado, por exemplo, nas universidades para fomentar, e no próprio IBDU, para fomentar trabalhos de extensão, que produzem novas formas de saber em contato com as comunidades. Nas nossas políticas públicas, então, a gente vê, né, planos municipais de redução de risco e, ao mesmo tempo, planos comunitários de redução do risco. A gente tem criado espaço de encontros ou a gente também continua fomentando lógicas paralelas e, de fato, não traz para dentro? A gente quer trazer isso para dentro, acho que é uma primeira pergunta, e ao trazer para dentro, a gente vai trazer numa perspectiva de disputa epistemológicas, e aí, né, dialogando, Massoneto, a gente quer negar a propriedade ou a gente quer disputar o significado da propriedade? A gente quer negar serviços, né, a ideia de serviços públicos nessa lógica, não é? Ou a gente quer disputar esse conceito? Ao trazer para dentro, a gente resgata categorias e instrumentos, mas mais do que isso, como a gente pensa e estrutura a ciência jurídica. O que é a produção do direito, o que é a produção do saber? A gente tem condições de fazer isso? Vamos nos lançar nessa jornada? Eu vou devolver para a mesa. Eu acho que a gente pode seguir a ordem das falas. Pode ser? Bom, excelentes perguntas. Vou tentar... Não vou responder uma a uma, vou juntá-las um pouco num bloco de algumas considerações. Veja, o nexo do pão e o nexo da moeda não é exatamente uma lógica binária, né? Estão implicadas dentro de um paradoxo, dentro de uma contradição, né? E acho que é importante a gente entender essa contradição, né? Até para não cair no binarismo de pensar se o Estatuto da Cidade é bom ou ruim, ou... eu acho que a disputa ela é um pouco entender a contradição e ver que resultado que a gente tira dessa contradição, né? Tem um elemento que eu gostaria só de sublinhar, né, e que talvez seja o mais complicado para a gente lidar com esse paradoxo, né? Tem um autor francês que diz que a grande virtude, em algum sentido, do neoliberalismo, né,
foi ter transformado os padrões de mercado num padrão de verdade, né? Então, o mercado é um padrão de veridição. É pelo padrão de mercado que a gente verifica a qualidade das coisas, a gente verifica se a coisa é eficiente ou não, se a coisa funcionou ou não funcionou, né? E essa é uma métrica que está implícita, inclusive, na avaliação que a gente faz das próprias políticas públicas, né? Em alguma medida, a política pública ela é a política pública que apresenta resultados eficientes do ponto de vista de gestão, e a métrica da gestão, a métrica é totalmente construída pelo nexo da moeda. E esse paradoxo contamina os próprios governos progressistas, que são governos que fazem coisas, que são governos mais eficientes. E, por serem mais eficientes, são governos que agudizam a contradição entre esses dois nexos, né? Talvez a minha resposta é que a gente não deveria apostar tanto em governo, deveria apostar na contradição entre o nexo do pão e o nexo da moeda, na disputa por outros modos de vida, a construção de uma outra sociabilidade e outras questões que passam pelas determinações sociais mesmo da forma jurídica e dos instrumentos, né? Eu sou um pouco cético em relação à forma jurídica como capaz de produzir um resultado diferente que não aprofundar o nexo da moeda, né? A forma jurídica, de alguma forma, ela é um elemento que torna equivalente, no capitalismo contemporâneo, as coisas com as moedas, né? A forma jurídica faz com que o lote seja um equivalente da moeda, faz com que a unidade habitacional seja equivalente à moeda, faz com que a ZEI seja equivalente à moeda. Pensar cidade é pensar moeda, isso por conta da forma jurídica. Então, pensar mais forma jurídica é pensar mais moeda, nesse sentido, né? Há uma surpresa, para quem é da cidade de São Paulo, de estarmos tão acostumados à legislação que não sai do papel, de um plano diretor que se mostra que veio e que sai do papel. E muito por conta de uma eficiência de um governo que sabia fazer as coisas acontecer. E a gente fica assustado com o resultado, porque não é o resultado que se esperava da política urbana, né? E é um pouco o resultado do que é um aceleracionismo do nexo da moeda. O nexo da moeda acelerado é um pouco a produção do espaço que a gente vê nas grandes metrópoles, eu falo aqui de São Paulo, que é de onde eu venho, né? E com todas as consequências que a gente vai ter que administrar desse aceleracionismo do nexo da moeda, né? Esse é um elemento que eu queria trazer, né? Apareceram algumas questões aqui sobre insurgência, institucionalidade na fala da Júlia, ou mesmo sobre função social da propriedade, né? Eu acho que, no caso, é uma disputa mesmo e por isso que eu gostei da fala inicial do Tales, quando chamou a atenção de trazer o debate do reconhecimento junto com o debate da redistribuição, né? Talvez não dê mais para falar em redistribuição sem discutir outros modos de vida na cidade, né? E talvez aí pensar uma política urbana antimoderna, né? Talvez o funcionalismo moderno tenha nos colocado num beco de aprofundamento do nexo da moeda, né? Talvez o que a gente precisa é de uma antimodernidade, em alguma medida, ou do iluminismo dos pobres, como querem alguns, ou pensar outras alternativas que não... é incrível, né, que talvez políticas que até partem de uma inspiração marxista acelerem processos estruturais que depois a gente não dá conta na política de lidar com a contradição, né? Gostei muito da fala nesse sentido do Flávio sobre a função social, acho que você está coberto de razão. Rapidamente sobre o novo modelo de financiamento, né? Que é a pergunta da Cláudia, né? Bom, eu acho que ela é uma aposta do governo por uma crise do funding de poupança. Acho que é um debate importante que o Brasil tem que enfrentar sobre financiamento imobiliário, né? Só que eu acho que isso não se confunde com política de habitação, né? Eu acho que a discussão da moradia, a discussão do habitat, ela é maior do que a discussão da política de financiamento, né? E de algum modo, eu participei dos atos na semana passada, tanto do evento das incorporadoras, como do anúncio do governo, né? E existe um grande alinhamento do governo progressista com as políticas que estão sendo anunciadas. O mesmo mercado que a gente denuncia em algumas falhas como um mercado que eventualmente capturou, deturpou, destruiu os sonhos da cidade, é o mercado que está construindo junto com o governo essas alternativas para o funding habitacional e para o desenvolvimento urbano, né?
Talvez o que a gente precisa, eu falava isso para o Paulo na semana passada, é fortalecer espaços como o IBDU, né, como um polo de emanação de uma reflexão que disputa a hegemonia, que hoje produz o discurso sobre a produção imobiliária, sobre a produção urbana, né. Eu acho que isso não cabe só à universidade. Acho que a universidade ela tem um papel importante, mas esse é um espaço que a ciência tem que acumular junto com o movimento organizado, né? Uma expressão que eu não gosto de think tank, mas a gente precisa ter um think tank tão poderoso para falar com o governo como é a Abrainc, como é o Fórum das Grandes Construtoras, né? Então, a política, com todas as dificuldades que ela traz, é uma política que foi construída pelo mercado junto com o governo. A gente vai ter que avaliar os resultados. Eu acho que tem pesquisadores já se debruçando e fazendo algumas análises sobre os resultados, o que significa esse deslocamento do fundo de poupança para um fundo vinculado ao mercado de capitais, né? E, enfim, a gente já tem algumas pistas no que isso vai dar, né? Mas essa é uma construção genuína desse governo, né? Eu chamo a atenção porque, às vezes, no debate, a gente faz uma primeira marcha ré, né? Porque a gente tende a ser mais generoso com os governos progressistas e absolutamente crítico com os governos reacionários, e, independentemente dessas posições políticas. Existe uma longa duração que vem desde 94, que constitui um nexo interno das políticas públicas, né? Então, mesmo com as mudanças do governo FHC, Lula, Bolsonaro, tem uma continuidade que a gente tem que ser capaz de identificar se a gente quiser fazer a crítica profunda do processo que está em curso, né? O nexo da moeda jamais deixou de ser interrompido desde que ele começou a ser construído, né? Então, eu acho que mais do que fulanizar o debate político é entender esse processo estrutural de reorganização da política brasileira nos últimos 25 anos, e que, curiosamente, coincide com o período do Estatuto da Cidade. Eu vou responder as questões específicas, tá, a respeito dos programas habitacionais, em relação ao tempo que a gente tem. O programa Reforma Habitacional, primeiramente, assim, ele está sendo concebido em relação à faixa 1 e à faixa 2, né? A faixa 1 com um recurso até R$ 3.200, é isso, né, Roland? Que eu acho que é mais ou menos, e depois a faixa 2 vai de 3.200 a 9.000, salvo engano, tá? Perguntaram muito essa questão em relação à destinação desses recursos, em relação aos mutuários, né, que serão beneficiados por esse recurso. O que tem que ficar claro aqui é que ele foi concebido numa ideia de, olha, a gente vai dar o dinheiro para o mutuário, né, baixa renda, e ele vai ter disponibilidade desse recurso, de entender o que ele tem que reformar dentro da unidade dele. Tá? É uma autonomia que ele vai ter em relação a isso. Aí, assim, pode ter, de repente, eventualmente vão precisar de uma assistência técnica, ela pode ser considerada nesse processo, mas isso aí a gente construiu nesse sentido, de que eles terão autonomia em relação ao recebimento e à aplicação desses recursos, tá? Considerando até assim uma agilidade que a gente está vendo. A gente tem um caixa digital, que aí ele pode ali verificar, assim, através, até fazer a contratação via dispositivo. O que também não impede, também, dependendo da situação, dele ir para a agência também e solicitar esse pedido, tá? Então, ele tá muito focado nesse sentido. Em relação à faixa 1, para deixar bem claro, ele vai contar com FGAB até 80%. Tá? Então, isso aí... em relação à faixa 1, evidentemente, existe riscos de inadimplência, né? Então, a gente considera isso. Tá? E, em relação a esses devedores mais vulneráveis, a Caixa é absolutamente cordata, vamos dizer assim, no sentido de que ela considera essas questões, tá? Então, sempre vai ser considerada, vai aumentar o endividamento, mas também vai ter a consciência, tá, deles em relação a isso.
E a Caixa sempre, sempre considera a situação de vulnerabilidade, né, da população de baixa renda. Isso aí é fato. Em relação a outra dúvida da questão dos fundings, né, como o colega mesmo salientou, ele acompanhou isso aí, o que aconteceu foi realmente uma crise em relação à poupança, os recursos, né. Na classe média, a gente vai considerar também os recursos livres que estão dentro do banco, para também servir como funding nessas contratações. Tá? Então, ali vai ser considerado também. O SBPE realmente sofreu uma crise, então a gente está juntando 2 tipos de funding para a gente ter recursos para a habitação. Tá? E uma dúvida também a respeito do aumento do valor do imóvel relacionado ao FGTS. É sempre ponderado isso, né? Vai aumentar e pode aumentar também, né, a questão de mercado, vai valorizar os imóveis. Então, tem várias situações em relação a isso. Mas considerou também assim, de aumentar a disponibilidade do fundo, nesse sentido, sabe? Das pessoas que têm realmente recursos, delas poderem disponibilizar e aquecer o mercado de alguma forma. Tá? É isso. Lívia? Bom, eu vou ser bem rápida. Eu acho que são muitas questões importantes para a gente pensar e esticar nos corredores. Tem aí a mesa que vai acontecer. Mas eu queria colocar assim, duas coisas que eu acho que são interessantes e importantes da gente frisar. A gente aprendeu com os socialistas utópicos, né, lá atrás, que a cidade capitalista é, por princípio, expressão e construção, uma cidade onde a lógica da moeda se manifesta. E o que a gente quer é confrontar, né, essa lógica, construindo aí o respeito à função social da cidade e ao uso dessa cidade como um direito para todas as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque ela está dada. Né? A cidade ela nasce no século XVIII, depois da Revolução Industrial, com esse princípio. Então, o que a gente vai... toda a luta, né, é para que a gente imprima outra lógica. E a gente aprendeu agora que essa outra lógica ela não se faz sem descolonizar, sem desconsiderar a cidade que a gente construiu aos moldes aos moldes do Alemar, que a nossa cidade precisa respeitar as nossas diferenças. Que as nossas cidades precisam respeitar as nossas diferenças, que a gente precisa incluir, que a gente precisa aprender com outras formas. Ai, meu Deus, onde é que está? Desculpe, gente, pelo amor de Deus. Então, que a gente precisa aprender a construir, a respeitar e a trazer essas outras formas e lógicas de olhar a cidade e de construir soluções que a gente não sabe construir, desse lugar que a gente está, da academia. Que quem sabe construir é quem vive e vivencia essa cidade. E eu acho que esse conjunto, essa troca de conhecimentos é que pode nos animar a ter estruturas que sejam estruturas mais solidárias, mais complementares, do natural com o construído, né? Daquele que mora na cidade ou na sua borda, e que a gente não tem mais fronteiras, né, entre esses universos. Então, eu acho que esses espaços, para fechar, viu, Fernandinha já está olhando aqui para mim. Então, que esses espaços onde a gente consegue reverberar, então, essas vozes e trazer esses elementos de inclusão são espaços que devem ter esse compromisso de nos orientar nessa nova agenda. Né? Eu tenho meus colegas latino-americanos dizem que nós brasileiros somos muito passíveis, porque a gente
fala e constrói uma reforma urbana, que deveria construir era uma revolução urbana. E essa revolução ela não se constrói sem que a gente consiga quebrar, então, esses paradigmas que estão tão consolidados na nossa estrutura, principalmente na estrutura de quem pensa a política, de quem pensa a cidade, de quem transmite os conhecimentos desse lado de cá, que é o lado da academia, né, o lado da técnica. Eu ia agradecer a mesa, mas vocês aplaudiram primeiro, né? Mas eu vou agradecer, vocês aplaudem novamente, por favor. Eu queria agradecer a mesa, né? Beni, que teve que sair, Massoneto, Lívia e Cláudia. Marinês. Eu chamei tanta Cláudia hoje, não foi? Aqui, né? Essa discussão tão importante sobre redistribuição, reparação e reconhecimento e um entendimento comum na mesa que é necessário fugir dessa lógica individualizada que está aí, que é implementada por essa lógica neoliberal, e resgatar esse conhecimento popular, essa articulação e essa resistência. Sem isso, a gente não transforma, né? Então, queria agradecer a mesa, e agora um aplauso para a mesa, que foi ótima, né? E aí a gente sai para dar espaço para a próxima mesa, mas, Beatriz, você comprou um livro ontem, recebeu autografado e perdeu o seu livro, mas nós achamos. Obrigada, minha gente. Cláudio Carvalho e Raoni, ótimo livro, ótimo.